Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar este apostolado católico. Meus amados irmãos, estamos aqui no quadro sobre a biografia dos 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o nosso terceiro vídeo, por ocasião do dia 21 de setembro, que já se passou. Nós celebramos São Mateus, o famoso Levi, o famoso cobrador de impostos. E, como de costume, eu sempre gosto de trazer a biografia dos apóstolos no dia da festa, mas não tive a oportunidade e agora o faço. Então, continuando a série sobre a biografia dos 12 apóstolos, que iniciamos algumas semanas atrás, hoje nos deparamos com São Mateus. É bem verdade, irmãos, que a sua figura é quase impossível descobrir, relatar, expressar, já que as notícias que temos sobre ele são poucas e fragmentadas. Em lugar de sua biografia, nós podemos traçar seu perfil de acordo com o que nos conta o Evangelho. Então, gostaria muito de colocar detalhadamente a biografia de São Mateus, mas os relatos que nós temos a respeito dele são fragmentários e por isso vamos falar um pouco apenas do seu perfil, da sua personalidade. Ele sempre aparece na lista dos 12 escolhidos por Jesus, em Mateus 10, 3, seu próprio Evangelho, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15, Atos dos Apóstolos 1, 13. Seu nome em hebraico significa presente de Deus. Então, Levi significa presente de Deus. No primeiro evangelho canônico, que leva a sua assinatura, aparece na lista dos 12 com um qualificativo muito concreto: o cobrador de impostos. Mateus 10, versículo 3. Ele é descrito como uma pessoa que, sentada em seu escritório de cobrador de impostos, é chamada por Jesus para que o siga. Siga-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Mateus 9, versículo 9. Marcos, capítulo 2, versículo do 13 ao 17. E São Lucas, capítulo 5, versículo do 27 ao 30. Também relatam esse chamado quando Mateus estava sentado em seu escritório de arrecadador de impostos, embora o chamem de Levi. Para imaginar a cena descrita em Mateus 9, 9, é suficiente recordar o magnífico quadro de Caravaggio, conservado em Roma, na igreja de São Luís dos Franceses. Dos evangelhos, desprende-se outro detalhe biográfico. Na passagem que precede este relato do chamado, conta-se de um milagre que Jesus realizou em Cafarnaum. Então, Jesus em Cafarnaum, na sua cidade, em Mateus 9, do 1 ao 8, ou também você pode ver o relato em Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 12, e alude-se que estava perto do mar da Galileia, quer dizer, do lago de Tiberíade. Marcos, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Então você pode ver pela figura que eu propus aí como pano de fundo para a reflexão e também como estampa para esse vídeo, Jesus que chega à mesa de Levi, à mesa do cobrador de impostos, à mesa daquele que
no seu tempo, na sua época, era tão rejeitado e criticado pela profissão que exercia, porque não era bem visto, e a profissão também não era bem vista, pois os cobradores de impostos eram, em sua grande maioria, corruptos. Então podemos ver o mar a fundo. Disto pode-se deduzir que Mateus exercia a sua função de arrecadador em Cafarnaum, lugar próximo ao mar. Mateus capítulo 4, versículo 13. Onde Jesus era hóspede habitual na casa de Pedro. Então Jesus estava hospedado frequentemente na casa de Pedro e próximo ao mar. Partindo desses escassos dados que se depreendem dos evangelhos, podemos já adiantar um par de reflexões. A primeira é que Jesus acolhe no grupo de seus íntimos um homem que, segundo as ideias em voga em Israel de sua época, era considerado um publicano pecador. Mateus, de fato, não só manejava dinheiro, que era considerado impuro por proceder de gente estranha ao povo de Deus, mas também colaborava com uma autoridade estrangeira odiosamente cobiçosa, que, além do mais, fixava os tributos de forma arbitrária. Então, Mateus, além de ser cobrador de impostos, era visto como alguém que contribuía com uma autoridade estrangeira odiosamente cobiçosa. Por isto e por estes motivos, mais de uma vez os evangelhos falam de publicanos e pecadores. Mateus mesmo cita, no capítulo 9, versículo 10, Lucas 15, versículo 1, de publicanos e prostitutas. Mateus também cita 21, 31. Além do mais, vem nos publicanos um exemplo de mesquinhez. Então, se notava nos publicanos, nos cobradores de impostos, pessoas muitas vezes ricas, mas mesquinhas. Isso nós podemos ver em Mateus capítulo 5, versículo 46, no Sermão da Montanha. Amam só os que vos amam. Jesus disse nesse versículo: não ameis somente os vossos amigos, amei também vossos inimigos. Porque se vocês amarem, se vocês cumprimentarem, se vocês falarem somente com aqueles que são vossos amigos, o que vocês estarão fazendo demais? Também os publicanos e pecadores fazem a mesma coisa. Amam só os que os amam. E mencionam um deles, Zaqueu, como chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Lucas, capítulo 19, versículo 2. Enquanto a opinião popular os associava a ladrões, desonestos e adúlteros, Lucas, capítulo 18, versículo 11, sendo assim, há um primeiro dado que chama a atenção. Jesus não exclui ninguém da sua amizade. Então veja, todo mundo dizia que os pecadores, que os publicanos, que os cobradores de impostos eram pecadores, eram ladrões, eram adúlteros, né? E esse adúltero aqui porque adulterava o valor que deveria ser cobrado dos impostos. Mas Jesus não exclui ninguém da sua amizade. Ao contrário, precisamente enquanto está à mesa na casa de Mateus, o famoso Mateus, que é conhecido como Levi, em resposta a alguém que se mostrava escandalizado pelo fato de que frequentava companhias pouco recomendáveis, pronuncia esta importante declaração: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. A boa nova do Evangelho consiste precisamente nisto, meus amados irmãos. Jesus não veio chamar aqueles que tinham, segundo os fariseus,
um perfil de santidade rotulado ali pela hipocrisia e o orgulho que os fariseus apresentavam. No oferecimento da graça de Deus ao pecador, em outra passagem, na célebre parábola do fariseu e do publicano, que chegaram ao templo para rezar, Jesus aponta até um publicano anônimo como exemplo apreciável de humildade, confiança na misericórdia divina. Enquanto o fariseu se orgulha de sua própria perfeição moral, o publicano nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. E Jesus comenta: eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, versículo 13 ao 14. Meus amados irmãos, nós podemos notar aqui porque Jesus declarou aquela frase que o Evangelho de hoje brada aos nossos ouvidos. Por isso eu vos declaro que as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus. Dizendo isso aos fariseus e aos anciões do povo. Na figura de Mateus, portanto, os evangelhos nos propõem um verdadeiro e particular paradoxo. Quem está aparentemente afastado da santidade pode converter-se num modelo de acolhimento da misericórdia de Deus e fazer ver seus efeitos maravilhosos em sua própria existência. Em relação a isto, São João Crisóstomo faz uma observação significativa. Observa que somente se alude à ocupação na narração de algumas poucas vocações, Pedro, André, Tiago e São João, chamados enquanto estão pescando, e Mateus, enquanto está arrecadando impostos. Então, São João Crisóstomo faz um estalar de dedo para nós. São poucos aqueles que são chamados na prática dos seus afazeres, ou seja, na prática das suas funções. São poucos que são chamados assim. E entre eles está Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, que são chamados pescando, e também Mateus, que é chamado na sua cobradoria de impostos. Trata-se de atividade de pouca importância, comenta Crisóstomo, já que não há nada de mais detestável que o tributo, nem mais comum que a pesca. Então, duas atividades da época de Jesus que não dava, podemos dizer assim, ibope. A primeira, ser um mero pescador. A segunda, na qual Mateus está incluído, ser um terrível e desonesto cobrador de impostos. O chamado de Jesus chega também às pessoas de baixo nível social, enquanto estão entretidas em seus trabalhos diários. Então Jesus vem dizer para nós que Ele está passando em todos os lugares do mundo para nos chamar. Ele me chama, Ele te chama. Tem até uma canção que diz, né? Alguém chama, né? Então, Ele te ama. Então, Ele quer te ver feliz. Outra reflexão que se depreende do relato evangélico é que, por conta do chamado de Jesus, Mateus responde imediatamente. Ele se levantou e seguiu Jesus. A concisão da frase põe em evidência a prontidão de Mateus em responder ao chamado. Para ele, isto significava abandonar tudo, principalmente aquilo que lhe garantia uma fonte segura de receitas. Embora
em certas ocasiões fosse injusta e desonesta, também desonrosa. Evidentemente, Mateus entendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitiria continuar com atividades desaprovadas por Deus. Então, meus amados irmãos, Mateus, quando se levanta da sua mesa de cobrador de impostos, Mateus, quando abandona a cobradoria de impostos, Mateus, quando abandona tudo, Mateus, quando abandona suas receitas, sua riqueza, Mateus declara para mim e para você que não é possível, não estará em comunhão a vida velha com a vida nova em Jesus. É preciso uma cisão, é preciso uma separação, é preciso uma divisão, é preciso, como diz São Paulo aos Efésios, se despir do homem velho e se revestir do homem novo. Portanto, meus amados irmãos, nós podemos compreender de maneira muito fácil e podemos perceber que é fácil intuir a aplicação disto no presente. Tampouco hoje é admissível o apego às coisas incompatíveis com o chamado de Jesus, como as riquezas imorais, por exemplo. Um dia, ele chegou a dizer sem meias palavras: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mateus 19, versículo 21, quando falou Jesus com aquele jovem rico. Isto é precisamente o que fez Mateus. Levantou-se e o seguiu. Abandonou tudo. Abandonou tudo que lhe garantia sustento, que lhe garantia posição social, que lhe garantia riqueza. Neste levantar-se, é legítimo ler o distanciamento de uma situação de pecado e, ao mesmo tempo, a adesão consciente a uma nova existência correta em comunhão com Jesus e a sua palavra. Lembremos, por último, que a tradição da Igreja antiga está de acordo com tudo o que nós dizemos aqui a respeito de São Mateus, em atribuir também a ele, a Mateus, a paternidade do primeiro evangelho. Isto foi assim a partir de Papias, o bispo de Hierápolis, na Frígia, por volta do ano 130. Ele escreveu: Mateus reconheceu as palavras do Senhor na língua, ou melhor, Mateus recolheu as palavras do Senhor na língua hebraica, e cada um as interpretou como pôde. Em Eusébio de Cesareia, nós podemos ver que esse historiador, o Eusébio, acrescentou esta notícia. Mateus, que inicialmente havia pregado entre os judeus, quando decidiu ir também para outros povos, escreveu o evangelho anunciado por ele em sua língua materna. Assim tentou compensar com a escrita as pessoas de quem se separava, o que perdiam com sua partida. Então, as pessoas iriam perder muito com a partida de Mateus. As pessoas iriam perder muito com a partida de Levi, o ex-cobrador de impostos, o ex-pecador público, o ex-publicano. E por isso, Eusébio de Cesareia diz que quando ele pensa em ir para outros lugares pregar o evangelho, ele deixa por escrito o que ele havia anunciado na comunidade judaica. Não se conserva o evangelho escrito por Mateus em hebraico ou aramaico. Então, o texto que nós conhecemos do evangelho de São Mateus não foi preservado na língua hebraica ou no aramaico, mas sim o evangelho na língua grega, que sim temos e continuamos escutando, todavia, de alguma forma, a voz persuasiva do publicano Mateus. Então, nós podemos ver que o evangelho, o texto do evangelho de São Mateus que nós temos em mão, não é
na língua original. Não foi preservado o texto em hebraico ou em aramaico, mas se conseguiu preservar o texto que estava escrito em língua grega. Ele, convertido em apóstolo, continua a nos anunciar a salvadora misericórdia de Deus. Ouçamos esta mensagem de São Mateus. Meditemos várias vezes para aprendermos nós também a nos levantar e a seguir Jesus com decisão. Então, meus amados irmãos, este é o perfil, podemos dizer, biográfico de São Mateus que nós temos a partir dos relatos que os evangelhos nos narram. Mas não é suficiente para fazermos de maneira minuciosa uma biografia a respeito deste grande homem, deste grande apóstolo, que nos ensina muito pela sua decisão. Decisão ali, imediata. Não uma decisão como aquele jovem rico que, saindo da presença de Jesus muito triste, foi embora porque era muito rico e que pensava em dar uma resposta depois. Não segundo aqueles que o próprio Mateus escreve dos relatos de Jesus, quando Jesus chama e alguém diz: Senhor, deixa que eu vá enterrar o meu pai. E Jesus, querendo uma resposta como a resposta de Mateus, que foi imediata, que foi decisiva, exatamente no momento e na hora do chamado, Jesus diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Mateus teve uma decisão não igual àqueles que pediram por inúmeras vezes a Jesus: deixa que eu vá me despedir das minhas famílias, dos meus familiares. E Jesus diz: quem amar mais pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, parentes ou qualquer outra coisa além de mim, não é digno de mim. Então São Mateus nos ensina que a prontidão ao ouvir o chamado e dar a resposta deve ser necessário e evidente na nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, este é o grande apóstolo São Mateus, que a igreja celebra no dia 21 de setembro e que nós aqui trazemos uma reflexão básica, simples, mas que nos leva a conhecer um pouco desse grande apóstolo que anunciou o evangelho de viva voz, mas não contendo-se apenas em anunciá-lo, também resolveu escrever e deixar por escrito a história, os fatos que Jesus realizou quando esteve neste mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que São Mateus interceda por nós e que ele possa nos dar a graça da prontidão e da decisão de seguir Jesus. Como de costume, eu sempre digo, se você não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. Dá uma curtida nesse vídeo, compartilha com os teus irmãos e não esquece, clica o sininho para receber todas as notificações. Deus nos abençoe, Deus nos dê a graça de sermos decisivos, como São Mateus foi, como Levi, que se levantou e seguiu Jesus. Façamos nós o mesmo. Amém.